Olá, eu sou a Maria Luísa e irei apresentar o trabalho Perfil Clínico e Epidemiológico do Atendimento Ambulatorial em Neurologia Pediátrica de pacientes com transtorno do espectro autista, o TEA, orientado pela doutora Lisiane Seguti. O TEA se refere a uma constelação de distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizados por déficits na comunicação e interação social pela presença de comportamentos e ou interesses repetitivos ou restritos. Tem uma etiologia multifatorial e a sua prevalência é estimada entre 1 e 5% em países desenvolvidos e vem crescendo. Possíveis sintomas são atraso de fala, comunicação, movimentos repetitivos, ausência de contato visual, falta de interesse em fazer amigos e compartilhamento limitado de sentimentos. Como objetivo do trabalho, tem-se definir o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com TEA acompanhados no Hospital Universitário de Brasília, de janeiro de 2014 a setembro de 2020. Como método, trata-se de um levantamento epidemiológico retrospectivo descritivo do tipo corte transversal. Dados foram coletados nos prontuários de 135 pacientes com TEA do HUB de 2014 a 2020, e esses prontuários foram acessados pelos arquivos médicos e sistemas de prontuários eletrônicos do hospital UHGHU. Eles foram coletados e os dados foram avaliados e tabulados e padronizados. Por fim, foi-se feita uma análise descritiva, realizando medidas de frequência e média. Em relação aos resultados, quanto às características demográficas, vimos que 77,03% dos pacientes eram do sexo masculino, e a média de idade deles foi de 10,9 anos. Além disso, em relação à história familiar, história patológica pregressa e os fatores associados, vimos que 17,03% dos pacientes eram filhos únicos, e 27,4% deles apresentavam familiares com transtorno do espectro autista, principalmente primos. Quanto à média das idades dos pais, 33,2 anos foi encontrado como a média de idade dos pais ao nascimento e 29,1 anos foi encontrado como a média da idade das mães. 17,77% tinham pais separados, 46,66% dos pacientes possuíam algum antecedente patológico pré- e perinatal, e vimos que a maioria das mães não utilizaram nenhuma substância na gestação. Em relação à atividade física e lúdica, 37,77% dos pacientes a praticavam. Vimos também que a média de exposição a tempo de tela por dia dos pacientes foi de 3,5 horas. Além disso, quanto ao tratamento, vimos que 73 pacientes faziam uso de medicações, dentre elas antipsicóticos e antidepressivos, sendo que a maioria eram antipsicóticos como a risperidona, que foi utilizada em 33,33% dos pacientes, e a fluoxetina foi a maior medicação utilizada dentre os antidepressivos. Quanto a terapias não farmacológicas, 42,22% dos pacientes realizavam essas terapias, dentre elas psicoterapia e terapia ocupacional foram as mais realizadas. Entretanto, é importante citar que muitos pacientes não conseguiram atendimento a essas terapias por questões socioeconômicas e muitos deles perderam o segmento do tratamento durante a pandemia de Covid. Além disso, em relação ao prognóstico, vimos que 52,59% dos pacientes tiveram uma melhora relativa com os tratamentos e alguns pacientes relataram piora do seu quadro relacionada à pandemia. Quanto aos fatores relacionados à TEA, vimos que a média de idade de diagnóstico desses pacientes foi de 6,5 anos e a maioria deles apresentavam TEA de gravidade leve, 34% dos pacientes. 36,29% dos pacientes apresentavam algum comprometimento intelectual concomitante, mas a maioria também leve. Quanto à verbalidade desses pacientes, 77% deles apresentavam TEA verbal. E 28,88% dos pacientes tinham algum transtorno associado. Por fim, os pacientes com TEA do HUB seguem o perfil ditado pela literatura, e eles são majoritariamente do sexo masculino, e vimos que a avaliação de seus dados sugere a interferência de fatores pré- e perigestacionais, ambientais, socioculturais e outros na expressão do transtorno, o que reforça a progressão dos quadros do TEA como multifatorial. Também, os tratamentos instituídos eles têm resultado em controle dos déficits relacionados ao TEA, e o uso conjunto das terapias farmacológicas e não farmacológicas parecem potencializar os resultados do tratamento. A outra coisa vista foi que a pandemia de Covid e fatores socioeconômicos podem ser um empecilho para o tratamento correto desses pacientes. O que promove, a importância de se compreender a individualidade dos pacientes para uma abordagem mais eficaz. Muito obrigada.